Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Aqui no canal eu já comentei milhares de vezes o quanto que eu amo fantasia medieval e RPGs em geral. Tanto que tem um bocado de vídeos aí no canal sobre RPG, fantasia medieval, videogames, essas coisas meio nesse mundo de magia, espada, castelos, dragões, esse tipo de coisa. E então eu realmente adoro essa temática. Então quando eu vi que o Pipoca Nankin ia lançar aqui no Brasil um quadrinho chamado Marada, Mulher Lobo, e fui atrás do que se tratava, eu fiquei muito interessado em conhecer essa parada. Então hoje teremos a análise de Marada, a Mulher Lobo, um quadrinho de Chris Claremont e John Bolton, que saiu aqui no Brasil pela Pipoca Nankin há um bocado de tempo. Talvez até esteja fora de catálogo atualmente, mas qualquer coisa deixa aí na parada. Então primeiro eu gostaria de comentar o acabamento gráfico desse quadrinho, que é realmente muito maneiro. Além de ser enorme, sério, esse quadrinho é grande pra cacete, talvez não dê pra ter uma noção muito boa do tamanho dele, por conta da posição da câmera e tudo mais, mas posso comparar aqui com um quadrinho em formato americano, que é o que todo mundo tá mais acostumado. Então, olha isso. Mulher Maravilha em formato americano e atrás o Marada no tamanho, sei lá, europeu que ele tá, então ele é realmente enorme. Ele não é muito grosso e eu acho legal que, além do verniz localizado aqui na capa, no nome dos autores, ele tem uma textura, sabe? Ele é mais alto, ele dá a impressão de ser em alto relevo. E as páginas são banhadas nesse tom dourado, isso aqui que o pessoal chama de corte trilateral. Então, o quadrinho em si é colorido, com uma arte pintada do John Bolton, o nome do artista, e o Chris Claremont, o roteirista. A única coisa que eu não posso elogiar de fato da edição brasileira da Pipoca Nankin é a capa. Eu realmente não gosto dessa capa, eu acho ela... Não sei, eu acho que não dá a impressão de fato da história. A impressão que eu tinha vendo isso aqui era uma coisa muito mais erótica do que realmente é o quadrinho. Porque ela tá de toalha e tal, tá uma garota aqui com uma roupa bem reveladora atrás, então eu realmente não curti essa capa. Ainda mais quando você vai ver o quadrinho e tem outras artes que poderiam servir de capa de uma forma muito melhor. Essa aqui mesmo, por exemplo, olha que arte linda que serviria de capa. Tem uma aqui que eu achei realmente que seria a capa perfeita, mas eu não... Eu vou deixar aí a imagem que eu tô querendo dizer, que eu acho que seria aquela perfeita, que daria realmente a impressão da história. Por falar na história, do que ela se trata? Claramente se trata da Marada, que é essa mulher da capa, e é engraçado que, apesar de eu ter feito essa introdução falando de RPGs e fantasia e tudo mais, Marada é uma história de fantasia histórica, ou seja, apesar de ter bruxaria, demônios, monstros, coisas do tipo, se passa no nosso mundo, logo depois da queda do Império Romano, no início do Império Romano, acho que é isso, no final da República Romana e no início do Império. Vamos lá, e a Marada é essa mulher aí de cabelo prateado, que era meio que uma descendente do Júlio César e dos grandes líderes da humanidade, e ela é uma guerreira implacável, realmente o nome dela é conhecido em praticamente todo o mundo conhecido. Então desde o chifre da África até o norte da Europa o pessoal conhece o nome da Marada, a Mulher Lobo. E a história começa justamente com uma trupe de guerreiros atacando um bando que caminha pelo meio do deserto e... o pessoal, esses guerreiros que atacaram, recolhem a Marada que estava sendo feita de refém pelo povo. Quando você conhece a Marada, você vê que ela tá completamente, sei lá, abalada. Ela não quer lutar, ela se recusa a lutar. Ela parece uma covarde, uma rata amedrontada, quase tremendo assim de medo das coisas. A história é dividida em 3 capítulos, né, 3 partes. E a primeira é justamente essa da Marada amedrontada, sendo um bicho do mato, assim, com medo de tudo e de todos, desconfiança, medo, temor de tudo. Você fala, pô, será que é essa mesmo, cara? Porque como uma mulher tão guerreira, tão feroz, tão imbatível, com tantas lendas sobre seu nome, pode ser isso? Mas logo nesse primeiro capítulo, eles explicam o que houve com ela, como ela ficou desse jeito, e ela tenta voltar a ser o que era. E os outros 2 capítulos eu não posso lembrar do que se trata, porque seriam spoilers. Então essa meio que é a sinopse da coisa. Vamos lá, o roteiro é bom? Cara, vamos lá, o roteiro é muito, muito bom. Porque o que acontece? No início você tem essa impressão de que a Marada é uma covarde e tal, e você fica tipo, é essa aí? Então você não vai realmente sim, se afeiçoando pela personagem, você vai meio que deixando ela de lado, falando, ai, que sem graça, deixa eu acompanhar esse guerreiro aqui fodão, sabe? Essa mulher tá muito chata e tal. Só que lá pro meio da história, quando ela sai da fortaleza onde ela tava e começa a ir atrás de um objetivo lá, aí começa a ficar legal, aí você começa a se empolgar, você começa a realmente falar, nossa, ó que foda, olha que maneiro. Então, na metade da primeira história, você começa a se empolgar e gostar da Marada mesmo, e da companheira dela e do pessoal ao redor dela, então você fica realmente empolgado com isso. E a segunda e terceira história, você já tá nesse clima de empolgação, você já conhece os personagens e tudo mais. Então, quando a segunda história começa,
você já tá empolgado, você já tá realmente no clima da coisa, e a terceira também. Então tem esse iniciozinho que você vai ficar meio... é isso aí? E você não vai entrar exatamente no clima de guerreira, de heroína e tudo mais. Mas na segunda e terceira você se empolga tanto. E cara, é realmente empolgante você acompanhar as aventuras da Marada e tudo mais, conforme ela luta, conforme ela guerreia, conforme ela sai na porrada todo mundo, usa arco e flecha, espada, machado, faca, tudo mais. Muito, muito foda. Enquanto ela enfrenta guerreiros genéricos, rainhas africanas, demônios, sei lá, ocultos, espíritos malignos, um monte de coisa acontece num quadrinho que é tão curto. E agora eu vou comentar da arte, porque, cara, você não se empolgaria nem 10% que você se empolga se não fosse pela arte do John Bolton. O primeiro capítulo tem um pequeno desnível em relação ao resto, porque o primeiro capítulo foi feito em preto e branco e ele teve que recolorir depois, então as cores não são tão boas, sabe? Tem um acabamento meio esquisito. Mas capítulo 2 e 3 realmente estão com uma arte maravilhosa e sensacional. Puta que pariu. E o melhor, cara, é que é uma arte pintada, majoritariamente, né? Tem o nanquim e tudo mais, mas é uma arte pintada. E apesar de não ter o que a gente está acostumado de ter linhas de movimento e coisas do tipo, sabe? Não tem onomatopeia também, é só... não tem o vosh, o clink, ou essas coisas. Então você olha e parece que são só fotos do pessoal parado, assim. E muita gente que faz arte pintada faz isso, faz fotos. Então o Alex Ross é o melhor exemplo disso. Ele faz pinturas de todo mundo parado, duro, travado, sem movimento. Mas o John Bolton provou que dá pra fazer um quadrinho fluido, com ação. Um quadrinho realmente assim que parece se mover e dá a impressão de movimento, de porrada, de rolamento, das coisas acontecendo com arte pintada e sem onomatopeia e sem linha de movimento. Ah, então você está falando que você não gosta da arte do Alex Ross. É exatamente isso que eu estou falando. Eu não gosto do Alex Ross como quadrinista, eu gosto dele como ilustrador. Sabe, um livro de arte do Alex Ross eu acho maravilhoso. O Alex Ross fazendo quadrinhos eu não gosto porque é tudo duro, sabe, não tem impressão de movimento, é tudo muito duro, travado, parece um monte de robô. Parece realmente um monte de foto, sem movimento, sem nada, sem ter impressão de que as coisas estão acontecendo, se movendo. Mas aqui em Marada, Jesus, que arte foda! E o melhor é que você realmente tem que ler com calma. Apesar da história ser frenética, em vários momentos você tem que parar e ir passar assim 1 minuto olhando todos os detalhes do quadro, porque principalmente nos combates você vai ter que prestar atenção nos detalhes. Porque, sei lá, vai ter um quadro dela pulando para um lado e 2 quadros depois ela vai apunhalar o inimigo. E você fala, de onde é que veio essa faca? E aí você volta e vê o quadro com uma atenção que você não teve, e aí você vê que quando ela pulou, ela estava com a mão em direção à faca. Então, aí que ela pegou a faca. Então, a arte detalhista e linda desse cara realmente fazem toda a diferença no quadrinho para dar essa impressão de combates frenéticos, e guerreiro, e espada batendo, flecha voando e tudo mais. Isso é sensacional, é maravilhoso. E os detalhes que ele coloca, então, a posição do tapete no quadrinho, a posição do candelabro, da faca que ela vai pegar, da travessa de fruta ali no canto que ela vai usar para arremessar alguma coisa. Você tem que prestar atenção na arte. Não é um quadrinho, sei lá, tradicional, em que a arte não é tão importante assim, então você pode ler freneticamente, ir passando de coisa para outra, porque aqui a arte faz diferença, então você tem que parar e realmente admirar o quadrinho. O único contra do quadrinho é que ele é curto e a história não propriamente acaba, sabe? Vamos usar um exemplo do Senhor dos Anéis, em que o pessoal sai de um lugar, vai até um lugar e volta. Então, comparando com isso, é como se o Senhor dos Anéis acabasse, sei lá, 2 dias antes do pessoal voltar pra casa deles. Então, ok, eles já enfrentaram os desafios, já enfrentaram tudo que tinham pra fazer, e agora a história acaba com eles indo pra casa. Mas assim, você queria ver eles chegando lá e vendo mais coisa, mas a história realmente acaba com tipo, ok, terminamos tudo que tínhamos pra fazer, agora vamos pra casa. Mas não mostra o personagem chegando em casa, ou fazendo o que ele tinha que fazer e tudo mais, então... é uma pena, porque são só 3 capítulos, a história é realmente curta. Depois que você se afeiçoou pela Marada, depois desse meio capítulo em que você realmente está se acostumando com a história, realmente entendendo como a coisa funciona, quando você realmente começa a gostar e se empolgar de verdade, fala, nossa, que foda, que sensacional, acaba. E tinha mais coisas pra contar, tinha mais história pra se fazer dessa personagem maravilhosa. O Chris Claremont quer contar mais coisas da Marada, mas o John Bolton não tem mais tempo, porque a arte dele é pintada e tudo mais. Então, hoje em dia é complicado de continuar a história da Marada, mas eu espero sinceramente que eles voltem a contar essa história, porque é uma personagem muito legal e a forma como os dois trabalham é tão boa. O roteiro de um com as situações, a magia, os combates e tudo mais, e a arte do outro que faz esses combates fluidos, esses combates maravilhosos, essa personagem linda e cenários deslumbrantes.
combina tão perfeitamente que não tem como acabar aqui. Então, Chris Claremont e John Bolton, eu sei que vocês nunca vão ver esse vídeo, mas pelo amor de Deus, faz mais história da Marada. Eu acho a Marada um personagem muito mais legal do que o Conan. E a Marada merecia a quantidade de histórias que o Conan tem. Então, Marada é um quadrinho muito bom, de personagens maravilhosos, um cenário sensacional. Infelizmente é curto, então você fica com vontade de quero mais, que tô com sede ainda. Mas o tamanho do quadrinho realmente talvez não encaixe na sua prateleira, mas faz jus à arte, que realmente merece esse tratamento. Eu pessoalmente prefiro um papel fosco, mas esse papel que o Pipoca Nanquim usou faz muito jus à arte também, né? Então essa arte pintada e tal, dá um clima muito legal pra história. E eu acabo muito gráfico, que é padrão do Pipoca Nanquim sem comparação, um negócio realmente assim maravilhoso. Então é isso, você curte espada e feitiçaria, curte magia, feitiçaria, porradaria, combate, bárbaros, guerreiros e RPG, esse tipo de coisa, cara, vai atrás que vale muito a pena. Ainda mais se você conseguir uma promoção, porque a Amazon, então, qualquer hora vai ter uma promoção muito doida e você vai conseguir isso aqui bem baratinho. Então é isso, se você ficar interessado em conhecer esse mundo de fantasia, esse mundo do RPG, dos guerreiros, dos magos, dos patrulheiros, esse tipo de coisa. E claro, esse quadrinho é sensacional. Então é isso, se você ficar interessado em tudo isso, e eu vejo no próximo vídeo e falou!